Olá, provedores de acesso de internet do Brasil. Meu nome é Leonardo Furtado, sou chair do Comitê de Programa do Brasil Peering Forum, o BPF. Esse vídeo aqui, produzido exclusivamente para você, provedor, falaremos dos conceitos de gerenciamento de redes fora de banda, ou Out of Band Management, redes OOB. Para que servem, seus benefícios, suas vantagens e sugestões de como esse tipo de infraestrutura é concebida. Em adição, aproveitarei a oportunidade para dar uma pincelada nos conceitos gerais de gerenciamento na infraestrutura de redes do provedor. Espero que você curta esse vídeo e vamos lá. Recentemente, na Wiki do Brasil Peering Forum do BPF, publiquei um artigo falando justamente desse tema, da construção de redes de gerenciamento fora de banda, OOB, para os provedores de acesso de internet. Nesse artigo eu procurei, num primeiro momento, explicar os conceitos gerais de como os provedores hoje fazem as suas devidas ações e funções de gerenciamento, como esse gerenciamento é transportado pela infraestrutura do provedor. E eu dou lá minhas sugestões de o que deve ser feito para proteger o tráfego de gerenciamento e reduzir o MTTR, que é o tempo médio de reparo de uma falha, de um incidente na rede, especialmente quando o analista do NOC fica isolado e não consegue acessar um equipamento remoto em função de alguma falha na rede. Então essa foi a abordagem do artigo e esse vídeo complementa essa abordagem numa linguagem mais fácil e espero que você curta. Antes de começarmos, permita-me fazer uma breve revisão das funções de gerenciamento dentro da rede do provedor. Há várias disciplinas de gerenciamento. E não é apenas uma coisa teórica, é de fato. Você tem gerenciamento de configurações, gerenciamento de falhas ou incidentes, de performance ou desempenho, de segurança, planejamento de capacidades, engenharia de tráfego, bilhetagem e tarifação. Você tem várias áreas, vou parar por aqui, gerenciadas. Cada uma delas tem uma ferramenta, um sistema, um software, um processo que emprega protocolos bem específicos ou que sejam os mesmos protocolos em alguns casos, porém com uma missão bem específica de prover algum indicador gerenciado ou gerenciável pela organização. E tudo isso ocorre numa rede. Como normalmente isso acontece na rede de um provedor? Geralmente, todas as conversações envolvendo os protocolos e as funções de gerenciamento percorrem a mesma rede física e lógica que transporta todo o resto no provedor, ou seja, tráfego de clientes, assinantes, trânsito, peering, etc. Então a mesma rede, os mesmos enlaces, as mesmas rotas óticas, as mesmas, talvez seja uma VLAN separada, talvez, isso até acontece, o provedor fazer, mas percorre a mesma infraestrutura. E os mesmos protocolos que convergem e dão a sustentação topológica da rede IP transportam tudo. Gerenciamento, assinantes, peering, trânsito e etc. Isso é o que nós chamamos de gerenciamento in-band, ou seja, dentro da banda. O gerenciamento dentro da banda tem as suas implicações. Uma das implicações do gerenciamento dentro da banda é a segurança da informação, porque é possível que pacotes das mensagens dos sistemas de gerenciamento sejam interceptados em trânsito na sua rede por pessoas não autorizadas. Alguns protocolos são muito vulneráveis, por exemplo, o Telnet, que não tem qualquer criptografia, então tudo que você digita no terminal navega nos pacotes e as pessoas que interceptarem vão ter acesso ao que foi inserido, usuários, senha, comandos, etc. O SNMP, o V1, que não se usa mais, não deve ser usado, o V2C também não tem qualquer conceito de confidencialidade. Então, todo o pacote do protocolo SNMP que for capturado em trânsito, quem olhar o conteúdo vai ver qual foi a community usada para fazer aquela gerência. Então, se na tua rede você usa a community de leitura e escrita, temos um problema. E vou parar por aqui. Vários protocolos não têm esse conceito de proteção. O que muitos na verdade, provedores fazem nessa questão é a segregação do tráfego de gerenciamento em uma VLAN dedicada só para gerência. Não precisa ser uma na rede toda, mas VLANs de gerenciamento.
regionalizadas, ou por site, ou por, enfim, no L2. E na tabela de roteamento IP, com o auxílio de VRFs, os provedores fazem a segregação do tráfego de gerenciamento do tráfego de todo o resto. A VRF, muitos devem conhecer, Virtual Routing and Forwarding, é uma tecnologia de virtualização dos planos de controle de dados de um roteador, como se fosse um router, mas não é bem um router. Você não está virtualizando um router, você está virtualizando as estruturas de comutação no plano de controle e no plano de dados, fornecendo a privacidade, a segregação. Não há confidencialidade aqui, porque não há criptografia, tá? Mas há a privacidade. Tá? Então você consegue, na camada 3, por VRF, separar o tráfego IP por completo. Então, tráfego de assinantes, etc., de internet, especialmente nesse caso, flui pela tabela global, enquanto o tráfego de gerenciamento vai numa VRF de gerenciamento. Beleza. Enquanto isso, na camada 2, as VLANs de acordo. Isso, de fato, é uma boa segurança. Não somente ela, tem outras práticas que o provedor tem que adotar com relação a protocolos inseguros, etc. Aqueles que querem confidencialidade nas mensagens de gerenciamento podem, se os switches da rede suportarem, ou os roteadores também, obviamente, usar uma tecnologia de MAC-SEC, que é criptografia direto na camada onde atuam os endereços MAC. Perfeito? Não é a mesma coisa que IPsec, é o MAC-SEC. Isso vai ser falado em outra ocasião dentro do BPF. Beleza, então a segurança da informação, temos uma solução. Mesmo que o gerenciamento seja feito dentro da banda, né, há uma segregação que assegura aquela privacidade. Só que tem outro problema aqui, que é o problema principal, o principal motivador da construção de uma rede de gerenciamento fora de banda. Acompanha comigo a linha de raciocínio. Dentro do teu centro de operação de rede, um analista executou uma configuração num equipamento remoto. Só que ele configurou errado. Ele digitou o comando errado. Era para ter apagado uma linha dentro do processo do BGP, ele apagou o BGP todo. Acontece isso. Tá? O mesmo com relação ao SPF, o mesmo com relação a uma VLAN. Ou seja, isolou aquela rede. Dependendo do erro que é cometido, não isola só aquela rede, mas grandes partes da tua infraestrutura toda ficam indisponíveis. Automaticamente o analista ele é chutado para fora da caixa, ele não consegue mais nem digitar o comando. No momento que ele faz a besteira, ele já está isolado, ele percebe isso aí. O que ele vai fazer? O que você vai fazer? Bom, essa caixa, estou aqui na cidade do Rio de Janeiro, e ela fica em Angra dos Reis, 2h30 daqui de carro. Se o trânsito estiver bom, né? Eu vou fazer o quê? Se for numa grande capital, num centro, você ainda consegue por telefone pedir para um parceiro, para um colega, contratar alguém de última hora, enfim, vai dar um aborrecimento violento, mas você consegue dar um jeito que já aborrece muito o teu cliente. Enfim, em muitos casos você vai ter que se deslocar, no meu caso, 2h30, percorrendo aqui para chegar até a Angra dos Reis, para ter acesso ao equipamento localmente, conectar um cabo na console dele e fazer o meu suporte lá para desfazer, na verdade, a configuração que foi colocada que provocou o problema. Então, essa é uma questão. Outra situação, o mesmo analista, outro analista, na hora de ativar uma VLAN na rede, esqueceu de proteger aquela VLAN com um protocolo de resiliência à rede redundante. Loop, parou a tua rede. Ela vai começar a ficar muito lenta ao ponto de parar. Você não consegue não mais só acessar aquele switch, você não consegue acessar nenhum switch da tua rede. O que você faz? Você tem que, como você não consegue entrar naquele equipamento, você teria que matar toda a conexão redundante na tua rede que pudesse fazer parte daquele loop para você diminuir o processamento da rede a ponto de você conseguir acessar aquela caixa. Você vai conseguir fazer isso? Provavelmente não. Outra e última situação hipotética aqui. O teu protocolo de roteamento deu uma pane. Injetou uma informação errada de roteamento, provocou um loop de roteamento ou um bug no software. E você não está conseguindo acessar diversos elementos na rede que estão com problemas, os usuários estão reportando problemas e você não consegue acessar esses equipamentos para fazer o suporte. O que você faz? Para onde você se desloca, em qual equipamento você conecta e como é que você faz o teu suporte? O que você faz? É nessa hora
que uma rede de gerenciamento fora de banda vai te ajudar, vai te salvar. Primeiro grande benefício de uma rede fora de banda é a redução massiva do teu MTTR, que é o tempo que você vai levar para perceber que tem um problema, que você vai ler mensagens de erro, notificações, eventos daquele problema, vai fazer um diagnóstico, uma análise, vai fazer um trabalho de eliminação de hipóteses, vai isolar a causa raiz, vai entrar no equipamento e rebootar, reconfigurar o que tiver que ser feito no teu equipamento. Então a rede de gerência fora de banda ela vai te salvar nessas horas, vai reduzir o teu MTTR. Consequentemente, ela mantém melhor, muito melhor do que o downtime, obviamente, o teu SLA melhor, que é o que o teu cliente espera de você, disponibilidade e performance. Então essa é a proposta de uma rede de gerência fora de banda. Nessas situações emergenciais, você, analista, no teu centro de operações de rede, conseguir acessar remotamente seus equipamentos para fazer as mexidas que tiverem que ser feitas em tempo hábil, sem exigir um deslocamento até o site. Deslocamento até o site você vai ter que fazer se falhar uma fonte, ou o equipamento apagar, pifar, ou ter que trocar um módulo, refazer uma conexão física. Isso você vai ter que ir lá no site, não tem como. Mas problemas de ordem operacional, falha humana, alguém configurou alguma coisa errada, ou panes no plano de controle, na convergência da rede, ou bugs no software dos equipamentos, pelo menos nessa parte, a gerência de rede fora de banda ela vai te salvar. E é por esse motivo que escrevemos o artigo no BPF e é por esse motivo que eu estou fazendo esse vídeo para vocês aqui agora. Há algumas abordagens, algumas estratégias com relação à rede OAB. A mais simples, vou direto ao ponto, a mais simples, a mais viável, a mais factível é um pequeno servidor de terminais com ou sem switch integrado, mas que tem as portas seriais RJ45, seriais assíncronas, RS232. A densidade de portas que você vai precisar por POP depende de quantos equipamentos você tem naquele POP. Mas tem modelos de 8 portas, 16 portas, 32 portas, 48 portas, enfim. Então você coloca esse camarada lá na tua rede, no teu site. Cada porta desse terminal você vai conectar na porta de console de cada elemento teu da tua rede, console. Roteador, switch, o que tiver porta de console é suportado. Esse terminal server vai ter uma conexão com uma internet que pode ser um link ADSL simples, uma conexão FTTH de algum parceiro, de alguma empresa que atua naquela região, lá naquele site remoto, ou até mesmo a rede celular, ou ainda V92, acesso discado, modem analógico mesmo. Então tem essas possibilidades. Isso é o mínimo que você vai precisar para ter uma gerência fora de banda, pelo menos no que diz respeito ao acesso remoto aos equipamentos quando a rede em band estiver indisponível. Só que há outras situações que você pode querer fazer, dependendo do segmento da empresa, do negócio, da indústria, dos requerimentos tecnológicos que tem que estar alinhados com o plano de negócio e blá, blá, blá. Pode ser exigida uma rede de gerenciamento completamente segregada, ou seja, todo o gerenciamento tem que ser fora de banda. Algumas indústrias no mercado financeiro fora do Brasil, que é onde vem muita minha experiência, ditavam esse tipo de condição. Nada é feito dentro da rede, tem que ser feito fora da rede. Então, rede de acesso interno, rede de acesso externo, DMZs específicas para isso, gerência, etc. Eram coisas que nós tínhamos que construir para cumprir com os requerimentos do negócio. Então, não deve ser o caso, muito provavelmente não é o caso do pequeno e médio provedor. Então, no mínimo, um servidor de terminais num site remoto é necessário, é o suficiente. Outra possibilidade, diversos equipamentos de rede possuem uma porta Ethernet dedicada para gerenciamento. Chamamos de Ethernet Out of Band Channel, EOBC. EOBC é o nome do termo. É uma porta que ela parece uma interface comum, mas não é. Porque nenhum tráfego que entrar numa porta do equipamento, qualquer que seja a porta, de roteamento mesmo, poderá sair pela interface EOBC e vice-versa. Então ela é segregada, de verdade. E ela é dedicada única e exclusivamente para a gerência. Em algumas indústrias, você pode querer isso para quê? Nos seus servidores de terminais de cada site ou num switchzinho pequeno integrado em cada site, você fazer uma conexão L2 IP numa subrede separada
para patching, atualização de arquivos, um troubleshooting mais elaborado remotamente, né? Você ter velocidade para fazer as coisas. Então não somente a porta de console, mas uma porta internet dedicada para gerência pode ser usada em cada site para esse propósito. Em algumas empresas, conforme eu falei, os requerimentos são bem exigentes e podem precisar de um gerenciamento completamente fora de banda, por requisito do negócio. Em outras indústrias, tudo é fora de banda, inclusive o acesso remoto, mas a rede in-band nas VLANs e VRFs correspondentes fica de backup e contingência. Enfim, as combinações aqui são muitas. E para finalizar, não temos somente roteadores, switches, OLTs, etc., possíveis como, né, dispositivos mantidos numa rede fora de banda. Servidores. Né? Servidores podem, na porta DRAC lá do servidor, do ILO, do IMM, do CIMC, várias arquiteturas de servidores têm uma porta dedicada para esse Lights Out Management, que nós chamamos de LOM, né? E isso pode salvar a pele, não somente do pessoal de redes, mas talvez o pessoal de servidores e aplicações que, porventura, tenham um elemento crítico para a empresa nesses locais remotos que a rede in-band está indisponível. Então, essa é a sugestão que eu quis passar para vocês. Acho que muitos que estão vendo esse vídeo agora têm conhecimento do que é uma rede fora de banda, mas pelo que eu ando verificando Brasil afora, muitos não sabem. Então eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Solicito, participe do BPF e nos vemos aí no próximo vídeo. Um grande abraço.